Letícia Arsênio. Hoje a gente tá aqui no primeiro episódio do podcast AleleCast. Tô trazendo hoje um episódio super especial com o Cid Fernandes e a Isabelle Ricard. Os dois são dubladores e atores há muito tempo. E a gente vai bater um papinho aí sobre como é que é o cenário aqui no Rio de Janeiro, meio artístico, e falar também sobre o PL de inteligência artificial que tá sendo debatido no Senado brasileiro. Gente, sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigada. E Se apresentem, por favor. Tá bom, eu sou a Isabelle Ricard. Eu sou dubladora há quase 10 anos, tenho 9 anos e pouquinho. Sou atriz, né, logicamente. Sou cantora, sou roteirista, pau pra toda obra aí, artística. Cid? Eu sou Cid Fernandes, tenho 27 anos, sou ator e dublador. Já trabalho com dublagem, vai fazer quase 10 anos também, né? Esse ano, na verdade, completei 9. E também tô aí, também trabalho com voz original, locução. E, gente, assim, vocês dois, pra mim, eu olhando vocês, assim, eu tenho cara de nova, todo mundo me dá muito mais idade que eu sou, Sim. mas eu acho que vocês estão mais ou menos no patamar, porque eu não dou nem 30 anos pra vocês. Assim. Eu amo, ai, Deus, eu recebo. Então, assim, vocês estão há 10 anos. Como é que vocês começaram na profissão? Como é que foi, sei lá, acordaram um dia e falaram, pô, você é dublador, você é dubladora. Como é que foi esse trajeto pra vocês chegarem nessa carreira? E o que motivou vocês a ficar? Porque é um cenário que tá cada vez mais difícil. Então, é paixão, é oportunidade? Como é que foi pra vocês? Pode começar? Então, é engraçado porque eu sempre vivi, todo mundo, né, viveu em volta da dublagem, né? Uhum. Só que eu, como qualquer, né, criança, eu era apaixonado, né, por desenho, anime, tudo. E engraçado que eu... Aquela mente de criança, eu achava que os desenhos já vinham em português. Meu Tudo Deus. sempre vinha em português, né, e tal, as vozes icônicas. Então, eu cresci muito em volta disso tudo. E descobri que era uma profissão artística e tudo, e tudo que envolve, eu fiquei apaixonado, né? Então, assim, eu com 13 anos, por aí, eu falei, é isso, eu quero trabalhar com isso, Uhum. sabe? Ali eu já determinei e fui atrás de curso de teatro, fui atrás de curso de dublagem, até que em 2015 eu consegui tirar meu registro e comecei a dublar. E desde lá, claro, já trabalhei com outras coisas também, né? Trabalho em CLT, mas já CLT. tive... Saudade quando a dublagem era CLT, saudade do que eu nunca vivi. Nunca vivi, oh meu Deus. Já houve esse tempo. Mas é isso, sabe? Comecei em 2015, depois engatei e graças a Deus hoje em dia eu vivo disso. Isa, e você? Ele falou, achei interessante, porque eu nunca tinha... Eu e Cid, nós somos amigos há algum tempo. Pouco tempo, mas, né? Nós somos... Parece que é mais. Parece que é mais, mas eu acho que tem uns 2 anos que a gente se conhece, né? Eu nunca tinha ouvido essa história. E é um pouco parecida também, né? Eu acho que vem de criança. Eu repito a história em tudo quanto é canto. Pra mim, é uma coisa muito marcante, porque o meu filme favorito da minha vida é O Corcunda de Notre Dame, a animação da Disney. Meu filme favorito da vida. Ah, é a sua animação favorita? Não, é meu filme favorito, respeita, né? De todos? Todos, de Desenho, todos. não Antes desenho? de um monte de... Não é tipo, desenho. Pra Tá. mim é um filme, pronto. Tá. E eu acho que Uma todo mundo tem que discussão. assistir, que isso é uma obra-prima maravilhosa. Mas o que acontece? Eu assistia... Eu sou filha única, eu não tenho irmãos, então eu brincava muito sozinha, né? Aquela coisa da mamãe ter que, né, dar uma despachada, Sim, Disney, VHS. E assim, também ele falou essa questão, né, de achar que os desenhos já vinham em português, ou até filmes mesmo. Pra mim, as pessoas... Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, né? E uma vez, assistindo a um outro desenho, uma outra fita, Sim. tava com... vinha uma propaganda dos bastidores do Corcunda de Notre Dame, que é o meu filme favorito, que tem a Demi Moore, né, na voz original lá. Os bastidores eram Os bastidores da dublagem. da dublagem. Legal. E era ela dublando segurando a bonequinha da Esmeralda, né? Que é a personagem dela. E ali eu falei, cara, que coisa doida. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. É uma pessoa fazendo. Eu nem sabia Sim. que era Demi Moore, não tinha nem visto Ghost ainda, nem nada. Meu Deus. Mas assim, e eu falava, cara, alguém faz isso. E aí eu olhei pro puxador do meu armário, que fazia direitinho o microfone
Era muito parecido. Uhum. E aí eu ficava... eu ganhei o hábito de ficar assistindo e reassistindo, né? Porque eu assistia muito as mesmas fitas da Mas você Disney. ficava falando no ar. E ia lá falar na frente do armário, no meu puxador. Eu fico imaginando a sua mãe entrando no quarto E pra vendo você aquilo, falando né? com a porta do armário, assim. Eu sempre fui uma criança que falava muito sozinha. Até hoje, né? Eu Sim. falo Eu muito. acho que é aquela coisa, dar aquela abridinha na porta, filha... E depois dar uma fechada e se recolher, porque ela não quer Ligar falar pra sobre psicóloga, falar, minha filha tá falando com a porta do armário, não sei. Exatamente. Eu gritava, falava, eu fazia todos os trejeitos e eu não Sim. sabia que aquilo era quase um exercício pro que eu ia fazer depois, né? E eu Sim, fui sim. entrar na dublagem já tarde, né? Eu não fui uma criança dubladora, apesar de É. ser uma criança que gostava da dublagem, porque Sim. ninguém da minha família só tenho a minha tia, que é atriz de teatro, que Uhum. também não tinha a menor noção de dublagem, e eu não sabia nem que existia cursos. E antes era uma coisa que era pouco divulgada também, né? Era, Cursos de era. dublagem. Sim. Hoje em dia você vê a rodo, mas Hoje em dia- antigamente Cara, era pouco. E é engraçado, quando a gente fala especialmente de animação, cara, a dublagem brasileira, ela dá de 1 milhão em Dá, qualquer outra dublagem. Você pega, por exemplo, cara, Madagascar, você vê Madagascar em inglês, chato. Não chato, é legal, mas tipo assim, mas é ok, você vai pro português, cara, é sensacional. As brincadeiras, as piadas que a gente, na época, quando é criança, não Hércules. entende, quando a gente fica adulta, a gente começa a entender, a gente fala, meu Deus do céu. Sim. Cara, Carros é outro também, que é, porra, a voz do Relâmpago Marquinhos, cara, é sensacional, assim. Eu amo E falando nisso, assim, tem algum papel que vocês fizeram, assim, que vocês dublaram, que, cara, esse foi o melhor papel, ou que teve mais destaque, ou que foi mais legal na profissão de vocês, assim, tanto a experiência quanto o personagem, porque, sei lá, eu, por exemplo, se eu fosse dublar a série do Relâmpago Marquinhos, eu ia achar do cacete. Desculpa, não sei se eu posso falar palavrão no podcast, mas eu ia achar do caramba, porque eu adoro ela, pô, ela é uma advogada toda posuda lá, eu adoro Carros, mas às vezes tem personagens que, assim, a gente teve experiência muito boa, ou personagem que a gente já admirava, ou já gostava. Como é que foi isso pra vocês? Então agora eu vou ter que me achar um pouquinho. Oi, povo. Falei, não, eu participei da série de Carros, né? Essa recente. Só que vocês fizeram tantas séries que eu já nem sei se a galera assiste, mas eu fiz a Ivy, que é uma... Monster Truck, que é uma... Ela é tipo o monstro do pântano e tal. É Carros na Estrada, a série. E, cara, eu Mas é do fiquei Carros muito mesmo, feliz. na É do série? Carros, é a série Cara, eu do vou Carros assistir quando que a chegar em Disney casa hoje. Por favor, Tá. assiste Carros na Estrada. Tem 2 episódios que ela aparece, eu fiquei tão feliz, quase chorei. Porque isso, eu não tenho nem... Eu nem sou a maior fã do filme Carros do mundo. Mas, cara, a Disney é outra parada, né? Qualquer coisinha, o Cid tava me lembrando, porque a gente esquece as coisas que a gente faz, né? Dublador Sim. tem disso, você vai entender. Você faz hoje, amanhã, você até esquece. Só vai lembrar quando vê o voucher. Você me recorda. Eu sou assim também, mas eu tenho TDAH desde os 11 anos de idade, então nunca foi meu Olha, forte, eu acho assim. que quem não tem diagnóstico não tem problemas. Então eu justo. isento. É aquela coisa, né? Só tem doença quando faz exame. Exato. É isso. Então, Antes O problema é que disso... minha mãe, com 11 anos, levou na psicóloga e falou, ó, vê o que tem de errado aqui. Exatamente. Era só o TDAH, graças a Deus. E o Cid lá fora tava me lembrando que eu participei do especial de 100 anos da Disney, que eles fizeram curta. Foi babado. Aquilo é curta? Foi. Isso, eu fiz por 15 segundinhos um trecho de canção da Mulan, porque acho que a dubladora A Kika, não né? pôde, enfim. Que chato, não é a Kika, né? não, é a Cacau. Ah, Cacau, isso. Que chato. Droga. Pô, chato pra Poxa. ela, mas assim, eu falei, quando eu vi o meu Estou tão Mulan, triste com essa notícia. foi babado, assim, Aquele meme do menino povo, sabe? Isso aí. Então, assim, foi uma participação minúscula, mas gente, é a Disney, sabe? Então, Sim. pensei no Carlos, mas na verdade não são os personagens que eu falaria. Preciso pensar aqui, vai você, Cílio. Cid, vai, salva que a Isa tá precisando pensar. Ano passado eu fiquei muito feliz porque eu participei do filme da Barbie, né? Qual personagem você dublou? Eu fiz o Ken, o que era interpretado pelo ator de Sex Education. O Shuti Gatwa, né? Que é o amigo do personagem principal, negro. Sim. Eu dublei ele no filme da Barbie. By the way, eu adoro os looks dele. Nossa! maravilhoso. Incrível. Ele é maravilhoso, ele é maravilhoso. lindo demais. Sim. E fiquei muito feliz, porque é isso. Eu já tava doido pra ver o filme, eu tava num hype lá em cima, no teto. E quando veio a escala, né? Até obrigado, Flávio Fontinelli, eu te agradeço muito. Quando veio, eu falei, tá, tudo bem.
E eu já sabia que ela tava dirigindo Barbie. Eu falei, ai, a boca já aguarda. Aí eu falei, ai, vou fazer uma ponta, um vozerio no filme da Barbie. Ai, que delícia, ai, que deli. Aí eu fui lá, fiz. Aí quando ela falou, você vai fazer isso daí. Eu falei, a ponta, o que aparece lá. Não, esse aí mesmo, o Ken. Aí eu falei, tá, entendi. Pô, legal isso aqui. E é né? informação privilegiada, porque na real a gente não sabe de nada, de nada nunca. Antes, né? Nunca. Como assim? É porque a gente nunca sabe o que a gente vai fazer. Quando a gente marca um horário com a gente, eles geralmente não falam. Né, o que a produção que você vai fazer, o que é. Às vezes, pode chegar pra gente por e-mail, contrato, a gente assina e Mas tal. como é que funciona? Por exemplo, surge a oportunidade de trabalho. A pessoa fala, olha, você vai trabalhar, você não sabe o quê, quando, onde... É tipo, vem cá de tal hora, Isso. bora. Aí Você pode? É isso. Mas não fala... Não. Você sabe que é um trabalho. Tá. A gente espera Mas que você não seja, a gente sabe espera que se não seja Marapuca. se é Pode filme, ser. Meu se é um Deus do céu. reality, se é um desenho, se é um... Enfim, se é uma Mas série. por que não falam? Contrato de confidencialidade. Tá, faz sentido, Não né? entendi. Eu acho que é muito doido, né? Porque, teoricamente, nós estamos todos no mesmo barco. E aí, Sim. obviamente, você deveria compartilhar comigo as informações. Só que eu acho que eles evitam falar por mensagem, essas coisas, Sim. pra não dar margem pra... Porque já aconteceu muito vazamento, né? Assim, Uhum. assim, é muito doido, porque até, né, recado pra minha mãe, você que tá assistindo, entenda, porque eu não atendo o celular o dia inteiro, porque meu Sim. celular tá sempre no mudo. Nossos celulares geralmente ficam Ficam guardados pra fora de onde a gente grava, Tá. sabe? Uhum. Pra Sim. não poder tirar foto, não gravar nada. E a gente vai, guarda num armáriozinho, fecha e Sim. vai gravar, sabe? E eu acho que é uma grande questão também que faz com que, sei lá, a gente tenha uma participação do público mais restrita, porque a gente não tem muita liberdade para mostrar os bastidores das coisas. Sim. Então é um pouco difícil de realmente de mostrar. Então, o nosso trabalho é importante, galera. Às vezes a gente fica um pouco restrito a essas questões. Então, Mas aí, a questão do bastidor, não tem nem como, por exemplo, falar, a gente faz algumas filmagens aqui, e aí, após o lançamento do filme, mostrar alguma coisa? Não pode nada. depende muito. Depende muito da produção, mas no geral nem isso pode. Já teve gente que foi, sei lá, proibido de trabalhar pra alguma empresa grande porque postou foto Qualquer dos bastidores coisa, depois que a parada já tava no Já aconteceu cinema. até lá Gente. fora. Eu lembro na época de WandaVision, Ah, que, né, tava aquele hype, aquela coisa toda. E um dublador lá não sei se foi da Espanha, algum lugar, ele chegou a colocar no Twitter que ele fez personagem X antes do episódio sair, sabe? E aí ele, tipo, tiraram e trocaram ele, sabe? Tipo, mas ele redublou tudo de novo? eu acho que botaram outra pessoa no lugar dele, assim. E era isso, né? A Disney, Meu você não Deus. pode falar nada. Quando a Cara. gente vai pra gravar, é todo um negócio. Tipo, série, eu cheguei a fazer o Invasão Secreta, né? Ah. Então é isso, tipo, era tudo em preto e branco, marcas d'água, você só vê boca. Meu Deus. Porque eles não querem que você saiba de nada, assim. Sendo que você perde muita coisa artisticamente. Você não vê um olho, uma expressão. Sim, e eu preciso sim. dessa informação, Sim. né? Pra levar mais qualidade ao trabalho. Só que é isso também. Eles não querem que você, né, espalhe nada do que tá sendo feito ali. bem difícil. Dá pra entender a preocupação, porque, cara, o pessoal investe milhões e milhões e milhões naquela Claro, produção. claro. E aí, se eventualmente, às vezes, algum dublador, alguém, na verdade, a produção vaza alguma coisinha, você perde muito dinheiro, ou então você ganha uma exposição. Então, dá pra entender. Agora, por não fazer depois, eu já confesso que eu não consigo entender. E vocês falaram da Disney. A DreamWorks, que fez Madagascar, enfim, outras coisas também, assim, como é que funciona? E eu não Não Cara, sabe. assim, eu fiz recentemente esse segundo filme do Megamente, que eu queria falar com mais alegria, mas ele falou, pô, tanto que eu fiquei tão triste, eu fiz a vilã do Megamente, fiz a Meu Senhora Deus. do Tempo. Aí você ficou devendo falar seus principais papéis aí. Pois é, cara, então, Senhora do Tempo me marcou, foi recente, né, já fiz, já tá exibido, tá, gente? Não me tira de nada, não. Mas ela... Né, foi marcante justamente por isso. Eu nunca tinha feito nada da DreamWorks, nada, Sim. né, grande, né? E pegar uma vilã logo de cara, assim. Mas o que me Como marcou... é que é a voz dela? Cara, é tudo muito mais grave. Alguma coisa do Megamente. Ela fica o tempo inteiro, ela é bem obcecada. Meu Ela é uma Deus. senhora... ela é uma mulher do tempo, Tá. né? Daquelas... Como é que fala?
Como é que fala? O que a Maju Coutinho era? Meteorologista, só que ela é péssima, então ela erra tudo. Ela fala, tipo, e ela tem raiva da menina que o Megamente gosta, né? Da Rosane Rocha. Eu amo esses nomes aportuguesados. Ela tem raiva porque ela diz que a Rosane Rocha roubou o lugar dela. Só que, na verdade, ela perdeu o lugar dela por pura incompetência, porque ela é péssima. Tá. E aí ela se torna uma vilã. Ela consegue controlar o tempo, é tipo a Tempestade do X-Men. Só que ela fala tudo errado, né? Ela sempre é corrigida, né? Por alguém. Não sei o quê. Porque isso aqui vai deslizar. Ela tem essa voz, tudo dela é... tudo é Meu Deus. muito ali. E vem alguém, pô, então, deslizamento não. Você tá falando de declive, sabe? Umas coisas assim. Justo. Então ela... mas eu acho que a personagem que mais me marcou até agora foi a Ailey, que é a protagonista de The Witcher... Como é que fala? É um spin-off, É um né? spin-off do The Witcher. A origem? A origem, isso. Conheço. Eu fiz a Ailey, que é uma elfa barda, e eu tive que cantar também, então Caraca. foi bem, bem bonito, Sim. assim. E a experiência toda foi boa, porque é complicado na dublagem, tem dias e dias, né? O Cid sabe disso, que a gente às vezes, sei lá, passa uma semana e, cara, eu acho que eu não sou artista. Tô fazendo pão. Porque aí tu chega lá, dá um oi e sai. Às vezes é isso, às vezes é coisa muito pequena e às vezes é coisa que você não consegue se aprofundar muito. Sim. A ele eu consegui, sabe? Eu vi uma explicação sobre a história, me aprofundei na história, tive tempo, na música eu tive tempo pra me emocionar junto, porque era uma coisa, né? Porque geralmente é muito corrido, né? A gente chega, não tem nem tempo de, tipo, é um briefing super rápido. Ó, a série é essa aqui, o personagem é esse, bora. Sabe? Então, assim, e você tem que captar tudo muito rápido, né? Coisa que o ator levou, tipo, meses anos de construir aquele personagem, a gente tem que fazer em 1 hora. E querendo ou não, o dublador, ele tá interpretando com a voz. Sim. Então, pô, você tem emoções, enfim, você sabe, você tem que dar emoção pra aquilo ali. E particularmente The Witcher eu não vi, mas tem um motivo especial pra isso. Qual é? Cara, eu tenho... Queremos saber. É um motivo triste. Ai, para. Juro. Cara, alguns anos atrás, eu tinha um amigo meu chamado Renan, e ele falava o tempo inteiro pra gente jogar The Witcher. Jogar mesmo, né? E aí eu sempre falava com ele que eu ia jogar com ele. E, cara, teve um dia que simplesmente ele teve uma parada cardíaca. Eu falei que era triste. Ele teve uma parada cardíaca, ataque cardíaco fulminante. Ele, tipo, tinha 20 e poucos anos, eu também tinha 20 e poucos anos. A gente, sei lá, tinha 22, 23 anos, não sei agora quantos anos a gente tinha. E aí ele teve um ataque cardíaco fulminante. E aí, desde então, eu quis jogar várias vezes The Witcher. E eu nunca consegui, porque eu sempre lembrava dele. Eu falava, cara, um dia eu vou jogar The Witcher só em homenagem a ele. Então agora eu vou jogar o jogo e vou ver a série também em homenagem a ele. Já faz o combo. Já faz o combo. Ai, tô E ainda nervosa. vou... Não, mas... Enfim, gente, faz parte. Não, que isso? Mas aí, você falou sobre que você conseguiu envolver um pouco mais a história. Como é que foi isso pra você, esse envolvimento? Porque você falou sobre como que era na prática de muitas vezes. O pessoal falava, vai lá, tal lugar, tal hora. Pode passar uma van preta e pegar você, ou pode aparecer no trabalho. Ai, queria. Inclusive, pô, fica aí a dica. Se vocês quiserem mandar uma van preta pra me buscar e levar pros estúdios, eu vou ficar bem feliz. Eu acho que a van preta, quando ela te busca, não é pro estúdio. Ah, não, né? Então deixa pra lá. Ainda mais no Rio de Janeiro, acho que Não funciona muito assim. não funciona muito bem. Corta essa parte. Inclusive, não bota esse meu apelo no ar, não. Pelo amor de Deus. E aí, como é que foi pra você? Porque você falou que você teve essa experiência um pouco mais aberta. Como é que é a experiência mais aberta? Eu acho que é um momento de você ter tempo. O tempo que te dão, sabe? O diretor musical, que é o Gil Viegas, ele é maravilhoso. E ele foi maravilhoso comigo naquele dia. E eu até fiz um desabafo nas minhas redes sociais. Tem uns, sei lá, alguns meses que eu falei sobre. Porque naquele dia eu tava muito triste. Uma das músicas que eu tive que gravar, eu tava mal, tava na merda. Tava vivendo, sabe, nos piores momentos da minha vida. E eu falei, cara, eu não queria nem trabalhar hoje. Sabe, aquela coisa de você ir arrastada pro lugar. Tipo, cara, não vou dar conta, não vou dar conta. Claro que a música também ser totalmente down me ajudou. Mas eu senti dele uma compreensão, um empurrão. Vamos lá, vamos, sabe, conseguir ficar bom, mas ainda pode mais. Então mas foi gentil, sabe? Sim, eu acho sim. que falta no meio da arte esse conceito de que a gentileza também pode te levar a Empatia, resultados né? muito bons, até melhores. Sim. Porque a gente tá acostumado com, diretor que vai, que te faz chegar lá com, né, isso falando de teatro, de audiovisual, enfim. E na dublagem também tem muito isso, essa coisa de tipo, bora, vambora, não, faz, tá ruim, isso aqui. Então alguém que
te ajude a chegar lá. Que abraça, de certa forma, né? É uma empatia, E né? às vezes você nem ter- sabe o que a pessoa tá passando, que foi o caso do Gil também, que ele viu só no relato. Ele, nossa, você tava assim? Eu não sabia. É. Justamente, a gente não fala no Sim. nosso trabalho como a gente tá se sentindo. A Sim. gente só vai trabalhar e engole o choro, né? Cara, eu vim do meio, enfim, do direito e da política, né? E, obviamente, são mundos completamente diferentes, mas tem muito essa Não questão sei se são completamente diferentes, não. Ainda mais do direito. Ainda mais da política. da política, também da política. Porque, assim, querendo ou não, é um ambiente muito hostil, assim, de modo geral. Principalmente para pessoas que são jovens, principalmente para pessoas que são mulheres. Ah. Então, a gente tem, por exemplo, a estatística mostra a questão de votação e tal. O pessoal não vota em jovem, não tem uma resistência maior a votar em jovem, e o pessoal não vota em mulher. Você vê o Congresso Nacional, Não por vota. exemplo, 17, 18% do Congresso Nacional hoje são compostos por mulheres. Somos 52% da população. Então, na prática, tem essa questão da hostilidade com pessoas mais jovens, com mulheres. É um ambiente hostil pra todo mundo, mas acho que é um pouquinho pior pra esses dois lados, né? E eu fico vendo, assim, essa questão, às vezes você tá num dia ruim e chega alguém e abraça, e, cara, você cria um sentimento de gratidão por aquela pessoa, que você fica, meu Deus, aquela pessoa me tratou bem, não tá brigando comigo, não tá querendo me ferrar, não tá falando mal de mim. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Então, Às vezes um bom dia, um sorrisinho já faz toda a às diferença. vezes, cara, às vezes o mínimo de gentileza faz a gente conquistar. E falando um pouco de política, a gente estava falando sobre a questão do PL, da inteligência artificial. E, cara, a inteligência artificial, ela veio pra ficar. Não tem como a gente falar que, vamos conseguir barrar. Não vai, assim. É que nem o Ilusão. fabricante de vela querer barrar a iluminação. Não, ela vai continuar ali. Mas, assim, hoje em dia a gente tem pontos positivos e negativos com a inteligência artificial. Eu, por exemplo, com essa questão de pré-candidatura e tal, eu falo com as pessoas no WhatsApp, e aí eu costumava mandar áudio para as pessoas saberem que não era um golpe. Hoje em dia eu mando um áudio, a pessoa fala, mas você não falou o meu nome no áudio, então fala o meu nome agora no áudio pra eu saber que realmente não é um golpe. E às vezes a pessoa me liga, eu tenho que atender a ligação e falar, não, sou eu mesmo. E sabe, hoje aconteceu isso, inclusive. Alguém mandei mensagem, a pessoa não acreditou, eu tive que ligar pra pessoa, a pessoa me ligou, eu atendi o telefone e falei, não, sou realmente eu e tal, porque tava achando já que era golpe. Então, tem seus pontos positivos, mas tem os seus pontos negativos relacionados a golpe. E a dublagem, eu acho que é um setor que tá sendo bastante mirado e tá sendo um pouco prejudicado nisso, porque a gente tá vendo caso, por exemplo, agora, que teve a Sky, que debateram se a Scarlett Johansson teve a voz dela clonada ou não. Como é que vocês, primeiro, você, Cid, você, Isa, enxergam esse cenário? E como é que você acha que a classe, né, assim, todo o segmento de vocês enxerga isso na prática em relação à inteligência artificial? Só fazer um parênteses, assim, daqui a pouco a gente vai ter que voltar pras origens. Você vai ter que ir lá, Sim. apertar a mão das pessoas, falar com as pessoas. A gente tá chegando cada vez mais perto disso, porque eu vou te falar com sinceridade, tá me assustando essa possibilidade. E agora também tem uma galera malandra jogando tudo na conta da inteligência artificial, né? Tipo assim, recentemente saiu um carinha, mandou um áudio estranho, falou com sei lá quem, e a esposa pode ter traído a esposa e jogou logo na conta da inteligência artificial. Ah, não, botaram um plugin até você provar que focinho de porco não é tomada. O Sim. negócio é babado. Mas assim, Quer falar, amigo? Não, é porque é assustador pra gente, porque é isso, né? Cada vez a tecnologia tende a se aprimorar, né? Então, assim, é uma coisa que, caraca, todos os dubladores estão pensando isso, tipo, e aí, se a gente continuar alimentando isso, se as pessoas continuarem alimentando, daqui a pouco tá substituindo a gente, Sim. sabe? E acaba virando uma coisa desenfreada, né? Porque é como você falou, tipo, pra golpe é muito fácil, Sim. né? Você falar, tipo, porque tinha isso, né? Pra comprovar que sou eu, vou mandar áudio, mas Não, agora nem isso. nem Agora isso, nem isso. sabe? Agora vai ter que ligar pra pessoa, fazer chamada de vídeo, mandar Sim. foto. E nem foto até, né? Tipo, Nem foto. Nem Principalmente foto dá mais. Eu acho que assim, o que acontece em relação à inteligência artificial é que foi devagar, né? Agora a gente está vivendo um caos sobre isso, mas começou lá de trás, começou naquelas brincadeirinhas
Da gente, como é que seria se eu ficasse mais velho? Como é que seria se eu fosse um bebê? Tudo isso já era inteligência artificial Já agindo. e muitas vezes roubando dados. Não roubando, porque assim, A gente A gente tava dando, consentia. né? As Ser pessoas estavam consciente. dando. Sim. mas aí Conscientemente. entra até na questão dos contratos, né? Quando a gente tava falando da dublagem. A questão é, quem lê os termos de uso, né? Tem Sim. até um episódio do Black Mirror sobre isso. As pessoas... a questão é que os termos de uso parece que já são complicados propositalmente, né? E eu acho que muito... o que as É pessoas- proposital que seja assim, eu acho. proposital. Assim como você tem, né? A gente tá falando de política. Você tem ali um monte de lei, emenda e coisas que... Cara, aquilo ali, muitas vezes, eu também sou professora de português, e analisando algumas coisas de lei e tal, eu falo, cara, isso aqui não tá nem certo. Isso aqui nem tá escrito certo. Só tá escrito, teoricamente, com uma palavra difícil, mas isso aqui nem tá correto. Essa coisa de o mesmo, né? Tipo assim, que eu sempre sacaneio e falo, ai, que ódio desse o mesmo. Porque a mesma, o mesmo. Isso aí é coisa de juridiquês, entendeu? Mas aí eu vou te falar que, assim, dentro da qualidade de projetos de lei que a gente tem, principalmente tratando de Câmara Municipal e Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, erro de português é o menor dos problemas. Não, é total. Que, assim, é um nível de incompetência, Sim, inconstitucionalidade. E projetos são ruins de modo geral, mesmo que a pessoa parece que, assim, teve uma ideia, acordou de manhã, foi no vaso, falou, putz, tive uma ideia, vou fazer isso que vai Vou pra colocar direito. isso aqui. Mas isso é o que eu falo, assim, porque começa, na verdade, do de antes, só que as pessoas nem conseguem detectar que o negócio tá ali, porque é tão difícil. Sim. Essa palavra é difícil? Não, porque estou ali, porque o mesmo não estava presente. Esse negócio de mesmo nem existe. Só que já tomou uma proporção tão grande que a língua mudou e a gente já aceita. E quando que isso começa? Isso começa lá no juridiquês, não tem outra origem. E aí você vê tantas coisas Peço tão... perdão pela classe, inclusive. Não, porque é isso, né? Eu queria muito fazer direito. Eu acho que todo ator já pensou em fazer direito, né? Eu vi Legalmente Loira, já fiquei nervosa. Mas, assim, entra muito... Chegar ali na frente, dar uma de Viola Davis, né? Uma coisa How to Get Away with Mas, Murder. cara, eu acho as coisas tão complicadas, desnecessariamente complicadas, porque é isso, parece que é pra você... Criar um Uma afastamento. distanciar, entender. o povo, enfim. Mas, então, todas essas coisas relacionadas a termos de uso, todos os direitos que a gente deu sobre a nossa própria autoria, né, das coisas, a nossa própria voz, a nossa própria imagem, isso tudo foi alimentando, literalmente, essa inteligência artificial. E eu lembro, cara, de uma vez que eu fui convidada. Você já chegou a ser convidada para essas coisas também? De tipo, nós temos um projeto muito legal aqui. E esse projeto, assim, as pessoas vendendo pra gente uma ideia de que, a gente vai fazer com uma máquina, mas essa máquina vai ajudar pessoas com deficiência. Uma coisa muito bonita, muito mirabolante. Tipo assim, você vai lá, vai emprestar sua voz pra essa máquina e ela vai usar a sua voz pra... Enfim, contar uma história de um jeito... Muito florido, super né? bonitinho, pra no Mas- fim das contas era um alimento da inteligência artificial, que anos depois a gente ficou sabendo o que era. Me chamaram, eu não fui, porque eu achei esquisito, mas muitas pessoas foram. E na real. Mas você emprestava sua voz pra quê, exatamente? Então, eu não entendi direito porque eu não me aprofundei, porque eu achei estranho e dei pra trás. Tá. Mas era pra, teoricamente, falar algumas frases, algumas palavras, fazer algumas inflexões, né? Você colocar sua voz em alguns lugares que, teoricamente, ia ser pra uma coisa relacionada a audiolivro. Mas era uma coisa muito específica, muito pequena. Tipo o Waze, que você pode botar sua voz pra ficar dublando, tipo, vira à direita, vira isso. sim. Eu não sei, eu realmente não soube direito, porque como eu não aceitei, eu não Justo, tá. tive aprofundamento nisso. Mas algumas pessoas foram justamente com essa ideia de, pô, vamos ajudar, que legal. E não era nem um trabalho pago. A galera foi realmente achando que ia fazer um bem. No Minha fim das Nossa contas. Senhora. E a gente não sabe até que ponto, né? Eu acho Uhum. que a questão da inteligência artificial e a PL e tal tem tentado entrar, porque Pra regulamentar isso é tudo. subjetivo pra caramba. Esse é que é o problema. Como saber que aquilo foi clonado, né? Como saber se aquilo foi clonado ou foi pago, vendido, se alguém tá indo lá fazer? Cada vez fica mais difícil. Onde Sim. está sendo usada a minha Sim. voz. Exatamente. Não Eu posso tem falar como... o que Eu acho as que pessoas tem como quiserem que eu rastrear, fale, né? né? Sim. Não, tem alguns pontos que podem ser positivos, alguns pontos podem ser negativos, né? Tipo, uma coisa que eu, literalmente, quando eu comecei a ler sobre a inteligência artificial e a gente falou de fazer esse podcast, uma coisa que veio na minha cabeça que eu falei que, pô, poderia ser uma parada muito legal pro pessoal que é do setor de dublagem, né? É que se hipoteticamente você conseguiria, entre aspas, por exemplo, ter a sua voz ali.
e licenciar ela ou alugar ela, enfim, para vários projetos ao mesmo tempo, sem que você precisasse necessariamente ir até o local e fazer aquilo ali, que você empresta a sua voz, se existe uma inteligência artificial, você consegue que ela fale, entre aspas, por você. Mas é uma coisa assim, um pouco mais futurística, acho que não tem como fazer isso hoje em dia. Na real, isso já é feito, de um jeito bem menor. Mas, por exemplo, quando você assina lá o seu direito de imagem, direito de, né, da sua voz e tal, você, principalmente para filme, isso acontece mais. Fiz recentemente um filme que eu precisei assinar justamente para caso eles precisem, caso tenha alguma coisa, algum probleminha de áudio e tal, a gente consegue pegar a sua voz, colocar num plugin específico e ir lá fazer a sua voz falar aquilo ali. Sim, sim. Então, isso, na verdade, já abriu um precedente muito perigoso. Só que a gente nem tinha ideia de que isso poderia ser uma caso questão. você não consiga terminar a obra, porque era isso, tinha no contrato, não vamos usar IA na sua voz e tal. Mas caso você não possa terminar, você fique doente, se machuque e tal, a gente vai usar IA. E aí a gente fica meio... E é aquela parada, você não vai assinar? Se você não assinar, você não vai fazer. Você não vai fazer, você não tem trabalho. Por isso que entra aquela ideia, né? Os dubladores estão em greve? Não, eles só estão tentando entender os contratos a partir de agora. Em massa, nós estamos tentando entender esses contratos. Porque vem de um jeito, sabe? Meio vagas arrombadas, sabe? Tipo aquela coisa de tipo, vamos... Sim. Nós vamos usar tudo, nós vamos fazer tudo e você não vai poder reclamar, tá bom? Assina aqui. Porque isso, no final a gente quer trabalhar. Então a gente fica muito à mercê disso. Tipo, pô, mas se eu não assinar... E aí, como é que eu faço pra pagar o aluguel, sabe? Não, sim, e é aquela questão também. A gente acaba ficando muito... Eu já colocando a gente aqui, né? Mas é porque, pô, não é porque isso, na verdade, é um problema geral, eu acho. Mas assim, a gente fica muito à mercê de contratos que necessariamente não são contratos que são bons. É quase que um termo, né? Ou você adere ou você não adere. Se você não aderir, a gente chama outro. E com o mercado de pessoas que, cara, precisam pagar as contas, você acaba conseguindo outra pessoa, talvez não no mesmo nível de qualidade, mas você consegue substituir aquela pessoa. Então, tem cada vez mais aquela lógica de que ninguém é insubstituível, mas ao mesmo tempo você tem que saber que, ok, ninguém é insubstituível, mas a gente tem que valorizar os profissionais que, cara, se dedicaram a vida pra isso. Exatamente. E é isso que você falou, qualidade, né? Porque é isso que difere a dublagem, né, feita por seres humanos do que da IA, né? Porque não é uma coisa que você vê, já deve ter visto vídeos, enfim, dublados por IA, né? Teve um comercial aí de um banco que fez isso. Eu não vi. Qual é a cor do banco? Qual é a cor do banco? Você lembra? É amarelo. Amarelo? Tá. Nossa, que vergonha. E essa parada do banco... Não, e é muito louco isso, porque isso gerou um debate, né? Enfim, uma revolta muito, né, por parte dos dubladores, dos fãs de dublagem, porque também tem toda essa galera aí, tem todo esse time lá do oposto. Tem uma galera que, assim... já criaram um perfil, a gente tava defendendo, né, o movimento Dublagem Viva, criaram um perfil Dublagem Morta. Eu quero a dublagem morta. Já teve isso, porque é isso, é uma galera que é muito apaixonada, digamos assim, para o bem e para o mal. Mas entra... Calma aí, esse perfil de dublagem morta era de hater ou era meme? Era só um ex-fã, frustrado, atual que tava muito frustrado com uma dubladora que eu acho que não deu a atenção que ele achava necessário e começou pois é. a fazer umas loucuras que você fala, tipo, gente, isso daqui gerou muito entretenimento, eu admito. Mas assim, foi sem fundamento nenhum, é só porque não recebeu atenção. Então, e essa questão, algumas pessoas defendem que, não, é assim, é como a gente falou, dá pra barrar a inteligência artificial? Não dá pra barrar. Não. O que dá é pra gente regulamentar, pra gente entender que não é várzea, que não é bagunça, né? Sim. E que entender também que qualquer coisa que seja dublada por IA é plágio, gente. É apenas uma reprodução de uma coisa que outra pessoa fez. Vendeu a voz, não vendeu. Cara, a questão é que isso é inalienável, né? Esse direito seu, com a sua imagem, com a sua voz, com a sua autoria, é seu. Então, é uma coisa que, por mais que haja venda, você tá copiando. Ela nunca vai reproduzir. E esse comercial desse banco, um dublador, até o Rafael Rossato, um dublador, enfim, maravilhoso, super estourado e tal, ele questionou, inclusive, na publicação que esse banco fez, foi... legal, olha o Will Smith falando português. Agora eu falo português e tal. Mas por que o Will Smith fala português com sotaque de São Paulo?
E aí entra muito nessa questão que a gente tava... Até porque o sotaque correto do Brasil é o sotaque carioca, então... Exatamente, é o correto. Pelo amor de beleza. Deus. Olha lá. Ah, Brincadeira, Você não já me sabe, cancelem. né? Não, então, e esse aqui é o ponto. Existe um movimento que é justamente para trazer essa variação de sotaques, né? Todos os regionalismos e tal. Então, assim, é muito doido, porque eu acho péssimo como os nordestinos são retratados muitas vezes, até na dublagem mesmo. Aí bota lá uma coisa toda caricata. Caricata, né? Aquela Agora, coisa- olha só, estão trazendo, nossa, pessoas realmente do Nordeste para dublar personagem, entendeu? aham. Então agora existiu esse movimento, assim como tem existido o movimento de representatividade Sim. trans, É, preta, preta. pra gente conseguir justamente trazer essa identidade pro trabalho. E eu acho que a inteligência artificial, sendo a responsável por tudo isso, cara, isso vai ser extinto. Todo esse nosso movimento, justamente para trazer essa Mas identidade. qualidade, veracidade pro trabalho. Exatamente. Isso vai ficando. É o perigo da história única, né? Você vai virando tudo que sempre foi o problema, né? Que essa coisa desse eixo Rio-São Paulo sempre foi o único sotaque possível e imaginável, né? Nós cariocas concordamos que nós não temos sotaque, nós somos perfeitos. Mas assim, para além disso, tecnicamente, né? Não, Existem sotaques diferentes. Não tem. Ou não. Ou Não não. tem. Não tem. Mas Não, assim, tá errado. mas para além disso, a gente precisa respeitar todos os eixos. E aí, quando você coloca que o Will Smith está falando português com o sotaque de São Paulo, que todo mundo conhece, você joga fora uma luta que tá rolando, inclusive, na voz original, né? Eu tenho alguns trabalhos que eu tô fazendo, infelizmente não posso revelar, Não tá posso vendo? revelar. Esse é o problema do contrato de confidencialidade. Eu gostaria de A divulgar. gente queria não posso. falar tudo que a gente tá fazendo, Queríamos. mas... Mas a diretora, num desses trabalhos, comentou com uma atriz, né, que tava fazendo uma das personagens. Ela, não, eu não quero que você suavize seu sotaque, não. Eu quero que você jogue mesmo. Te chamei por isso. Então, a gente tá fazendo esse movimento de trazer mais a identidade de todos os lugares. Então, é complicado quando você joga, porque a inteligência artificial, ela é alimentada pelo quê? Por tudo que já existe, né? Por tudo que, inclusive, é até recente, né? É uma enorme base de dados, e informações e... E é Sim. engraçado porque até o roteirista, né, de Black Mirror, ele foi falar do ChatGPT, né? Ah. Que ele falou que ele pediu pro ChatGPT escrever um episódio de Black Mirror. Ah. E ele falou, cara, ele levou até um susto porque ficou muito bom. É. Só que ele, lendo com cuidado, ele falou, tá, ele só pegou tudo que eu já fiz e criou uma nova história, sabe? Sim. Então ele falou... Eu confesso pro ChatGPT que eu já pedi pro ChatGPT criar um roteiro de vídeo pra mim, mas foi uma viagem completamente louca que eu tava... Não sei se vocês sabem, cara, a Austrália, há um tempo atrás, ela teve um negócio chamado foi a Guerra dos Emus. Emus são os bichos que entraram em guerra com os australianos. Como assim, gente? Emus são bichos, são... Não, deixa- peraí, você precisa me mostrar. Agora eu quero saber, catar, Jesus. Não. Já são- chegou a invasão alienígena? Não, emus, chegamos a esse bicho, ponto. peraí. Não me preparei. Teve literalmente a guerra dos emus. É esse pássaro aqui, olha. Calma aí. Mas chamam de guerra? Guerra dos emus. Meu Deus. Isso existiu. Gente! Isso existiu. E por um período de tempo, os emus estavam ganhando dos australianos. E aí eu pedi pro ChatGPT escrever um roteiro de filme pra mim, caso os emus tivessem ganhado a guerra. E assim, juro a você, foi um dos roteiros mais geniais que eu já vi na minha vida. Caraca! Eu pensei que você ia falar que ficou uma viagem muito louca, mas ficou bom, então. Ficou bom. Assim, vamos levar em consideração que eu não tenho qualquer tipo de conhecimento na área do cinema. Uhum. Pra mim, uma mera leiga, eu falei, nossa, sensacional. Maravilhoso. Isso aqui, this is cinema. Pois é. Esse que é o ponto também. Então, isso tudo já existe, não é? Guerra dos Emus, eu juro que isso existiu. Olha isso aqui, gente. Parece um monte de avestruz. Aham. Guerra dos Emus. Estouro da... Eu não sei como é que fala o coletivo. Qual é o coletivo de Emus, avestruz? emus. Ah, aves. Não é o plural, avestruzes, mas... Cara, se você que é professor de português não sabe, dirá eu Eles que são não tenho... aves? Eles são... São aves. Os emus são aves. São aves. Cara, eu tô preocupada agora. Eu tô um pouco preocupada. Mas assim, a questão da inteligência artificial, assim, eu achei genial, porque, vamos lá, eu não conheço absolutamente nada. Uhum. Ele provavelmente pegou isso de algum lugar. Ele provavelmente pegou isso de algum lugar e copiou, e eu que não entendo referência de absolutamente nada, eu falei, cara, maneiro.
Aham. Genial, assim, um negócio distópico que provavelmente Sim. copiou de algum canto. Porque a inteligência artificial é isso, assim, ela não tem capacidade de criar, ela tem capacidade de pegar coisas que já existem e escrever de uma forma diferente. Sim. Mas assim, acredito que assim, cara, é uma coisa que facilita o nosso dia a dia em muita coisa. E são coisas que também prejudicam o nosso dia a dia. Hoje em dia, dentro da profissão, vocês acham que a inteligência artificial consegue ajudar em alguma coisa? Ou realmente, assim, cara, atrapalha mais do que ajuda? Como é que funciona na lógica? Esse lance da inteligência é que nem, né, falando com... Isso foi debatido, né, em reuniões que a gente já teve, né, com a categoria. Tipo, uma coisa que veio e que ajudou muito na dublagem foi o Pro Tools. Né, que hoje a gente consegue botar a fala no lugar com mais facilidade, né, sincar as falas e tal, porque antes era aquela coisa jurássica que se você perdeu uma fala ou falou errado, vai ter que voltar tudo de novo, aquela coisa, era uma coisa bem... Sim, eu acho, mas eu acho que a gente tem que fazer um recorte também, porque existe hoje um imediatismo que não existia antes. Eu acho que uma coisa triste que aconteceu, né, nessa demanda por tecnologia e tal, inteligência, foi justamente a perda desse cenário de gravação que a gente tinha, que era todo o elenco do filme dublando Gravava junto. Caraca. Eles se gravavam olhando juntos. no olho, fazendo a cena, olhando a cena, crachá como a gente faz. Só que hoje em dia a dublagem é quase que 100% individual. Ainda tem É meio frio, né? Tipo, você Isso não é tem uma muito vibe, né? contato. Uma galera, assim, dublando junto. É uma vibe, por isso que muitos se odeiam. O dublador se odeia, gente. Tem É importante muitas vocês saberem histórias. disso. Porque é muito Tem contato. fofocas? Que as pessoas se socavam na bancada pra poder, né, de espaço. Tem alguma tal. famosa, assim, que pode contar? Pô, cara, tem um dossiê aí. Só isso que eu vou dizer. As pessoas que sabem, dossiê, tava no YouTube, Se né? Não sei jogar se ainda tá lá. Eu falei, quando sair o meu dossiê que vai ser complicado. Mas assim, é porque é muito doido, porque é um ambiente muito familiar. E não é um nicho assim, nossa, que amplo. Porque você vê a galera do audiovisual, todo mundo do audiovisual se conhece? Não, é impossível. Todo mundo do teatro se conhece? Não, é impossível. Claro que muitos se conhecem, mas é um pouco mais amplo. A dublagem, cara. É uma grande família. novo. É uma grande família. É uma grande Que família. é filho de Beltrano, que viu fulano crescer. Que você chega no estúdio. Como é que tá sua mãe? Então você imagina lembro as paixões dela, que isso movimenta, né? Então eu acho que essas Literalmente tretas- paixões? Literalmente paixões em todos os sentidos. Tanto, né, de românticas é paixão no sentido do ódio também, né? Que ódio também é paixão, só que... De uma outra forma. De uma outra De um forma. outro Então, jeito. as pessoas, elas têm... E elas tinham esse contato muito próximo, né? Hoje, inclusive, com essa gravação individual, em que todo mundo, né, grava separadinho e tal, você quase não vê mais os seus colegas. O máximo que a gente faz junto é um vozerio, uma coisinha assim que, né? E raramente, grande porque depois da pandemia isso também foi meio que extinto, porque viram que tinha jeito. Vozerios são como se a gente fosse... A fala de fundo, né? Dos figurantes, né? O Isso. burburinho, né? Tem uma coisa De ou outra. rua. Né? Repórteres, uma pergunta, senhores. Todo mundo, só uma pergunta, uma exclusiva. E isso geralmente era feito em coletivo até pra agilizar. Só que aí viram que em termos técnicos, não era tão agilizador assim. E aí, de repente, fomos pro separado. A questão é, o que se perde quando você precisa fazer tudo separado? E essa que é a grande questão. Eu acho que a cama para a inteligência artificial agir e dominar, ela foi sendo feita lá de trás. Porque é o dividir para conquistar. Antes eram todos os artistas juntos fazendo arte. Aí, de repente, você tá ali sozinho numa cabine, a galera falando o básico, papapá, valeu, sair. Lopital. Então, assim, existem a direção de dublagem, que era pagava muito bem. Se você ser diretor, era você ter vencido na vida. Hoje, você quase que dirige por amor, assim. Que a galera dirige porque E isso quer quando ver... a gente é dirigido, né? Porque também Isso quando a gente é dirigido, A gente porque... pega diretores que, tipo, só canta loop, tá? E não te dá briefing de nada. Você só chega, tá, mas que série é essa? Não sei, vamos ver junto, vamos descobrir. Parece um bingo. Parece Meu um bingo. Deus. Era número e pronto. Então, é uma coisa que realmente começou a sucatear. Então, parece que tudo isso não é acidental. Parece que é projeto mesmo. Mas sabe? aí uma pergunta. Vocês estão falando que hoje o setor ele tá começando a sucatear. Isso vem de quanto tempo? Porque a inteligência artificial já existe há um certo tempo, mas ela deu o boom, tá, de uns 2 anos pra cá. Isso. E essa sucateação, ela vem de antes? Como é que já funcionou? vem de um tempinho, né? E eu acho que também
pandemia, logo depois da pandemia, acabou surgindo muita gente, muita pessoa que você vê que não deveria estar ocupando aquele cargo. Então, tipo, né, isso também ajuda, né? A qualidade das dublagens que vem saindo também ajudam isso é um facilitador, fomentar, assim, pra né? você receber. Eu ouvi recentemente um podcast que foi dublado por inteligência artificial e eu não sabia. Isso não era... Eu acho que, principalmente, essa informação deveria ser dada quase como um aviso de gatilho. O negócio era horrível, era aquela coisa muito caricata de todas as pessoas falarem assim, porque, um bombeiro Brian, O dublanês. sabe? Dublês. Dublês. Então, Cara, assim... eu confesso que eu já usei essa voz pra alguns memes já. É, Essa aqui mas fala meio cara, assim. Porque é uma coisa que era marcante na Isso pra dublagem mim é um antigamente, marco. né? Isso pra Cara, mim é... Pô, cara, sem sacanagem, acho que todos os memes que eu fiz da Selena Gomes com Faustão tinha essa voz. Então, assim, sempre. Não, então... E eu já fiz pelo menos uns 25. E é importante que as pessoas saibam que isso representa o que... Amar a dublagem. A dublagem que não deveria existir, porque ninguém fala Ninguém fala desse jeito. assim, essa não é a dublagem. Tipo, a dublagem é o mais próximo do natural. É isso aqui, sabe? A gente, o né? que a gente quer reproduzir é isso. É naturalidade. difícil, porque você tem uma imagem que você precisa respeitar minimamente. Dublagem é imagem, né? É. O que a gente escuta no primeiro dia de Tem cursinho. uma atuação ali, uma linha de dublagem, a atuação. gente escuta que dublagem é imagem. Por isso que muitas vezes alguns dubladores até conseguem fazer atores parecerem melhores. Né? Não é à toa que o Adam Sandler é tão ovacionado aqui no Brasil. É. O Nicolas Cage também. Cara, quando eu descobri que lá fora o Nicolas Cage era zoado porque ele era careteiro e tudo mais, ele tinha... Eu fiquei em choque, porque quem dubla ele aqui é o Márcio Simões. Márcio, pô, meu mestre... Quem dubla aqui o Adam Sandler? Porque É o ele tem uma Alexandre voz, É o Alexandre Moreno, que ele também... tem uma voz muito característica, né? Isso. Muito, Não, e é isso. muito. A gente teve também esse ano muitos casos de atores que vieram pra cá. Por exemplo, a atriz que faz a Rochelle, né? Lá Todo Mundo Odeia o Todo Mundo Odeia o Chris. Chris. Ela É. veio pro Brasil. China. Que é Tina Arnold, Eu né? não sei pronunciar. Tina Arnold. E ela veio aqui e a dubladora, que é a Guilherme Conte, foi encontrar com ela e ela falou: obrigado por me fazer famosa no Brasil. No porque se não fosse Brasil, você. É verdade. Tipo, e as pessoas amam ela graças à dublagem, em função da dublagem. A Rochelle português. Não, exatamente. Então, assim, ela ficou famosa por causa da dublagem. A mesma coisa, eu A Patroa e as Crianças. Tipo, mano, Sim. pra mim, só tem graça dublado. Eu nunca vi Eu, A Patroa e as Crianças em inglês. Nem sei como é que é, sabe? E a atriz também que faz a Jay agradeceu a Mabel César em áudio por ela fazer ela tão prestigiada aqui no Brasil. Porque é isso, todo mundo cresceu vendo Eu, A Patroa e as Crianças. Sim, Sabe? sim. Então todo mundo achava a Jay super engraçada, realmente ela é uma boa atriz. Mas ela foi no privado da Mabel falar: você é tenebrosa, assim. Você me dá medo porque a sua atuação, você conseguiu captar, pegar todas as inflexões, bocas, gestos, só com a sua voz. E Pra mim, trazer você pra versão brasileira. Porque é muito Brasileira. importante que as pessoas saibam que dublagem é adapta uma... piada. Né? A gente não é tradução, a gente não Sim. traduz, a gente versiona. Então Sim, é uma versão sim. brasileira, é a nossa versão de ver aquela obra. E Não, aí... até o exemplo que eu dei mais cedo do Madagascar, né? Que as Sim. piadas do Madagascar, cara, em português é muito melhor do que em inglês. muito Em inglês eu melhor. falo, nossa, que lixo. Isso aqui não fez Isso sucesso lá, não não. cabe aqui. E é isso, é. Quem tudo fez, isso. né? O mesmo sucesso que aqui. Exatamente. Igual as branquelas. Lá fora é flopado. Lá fora não tem. Aqui, sério? Aqui que é. Meu Deus. Lá fora Lá é fora é tipo flopadíssimo. filme trash, aqui é Uhum. ícone Todo da mundo odeia o comédia. Chris também. Lá fora é flopado. Não fez por tanto isso, sucesso. por isso que o cara que faz o Greg, eu acho, fica o tempo inteiro fazendo coisa pro Brasil agora. Porque ele descobriu, Descobriu a mina de galinha dos ouro. ovos. Descobriu que aqui... Cara, ela tá tão na sua. Brasil dá dinheiro e muitos começaram Dá. nesse movimento. Sim. Sabia? Brasil dá engajamento. Então vamos, tipo, né, Sim. seguir esse caminho aqui, essa linha que vai dar certo. E realmente dá. De fato, assim, o Brasil, em relação aos fãs, né? A gente tem os fãs mais fervorosos possíveis pra todos os lugares. Então, Sim. você pega, por exemplo, cantor, você vai pegar dublador, você vai pegar todo tipo de série, filme, tudo que envolve, assim. Você vê que o pessoal, assim, é muito...
assim, maluco, né? E tem o seu lado positivo, que a gente, de fato, a gente é bem atrativo para o pessoal que quer vir pro Brasil, ou que quer vir fazer show, turnê, ou quer conhecer a galera aqui do Brasil. Mas, em compensação, cara, não sei se vocês viram, mas teve até algumas matérias que saíram um tempo atrás de atores e tal, que, entre aspas, estavam meio que flopados, né? E aí começaram a fazer coisas pro Brasil pra meio que ganhar um público e tal. Waynes, né? Do Todo Mundo em Pânico, né? Que ele tem os irmãos. Ah, ele os irmãos Wayans. Isso. Ele... Pô, aqui no Brasil ele se faz, porque, né, todo mundo ama a franquia de Todo Mundo em Pânico, né? Todo mundo, os trabalhos dele, realmente ele tem muitos filmes engraçados. Mas começou uma onda de alguns atores, assim, que estavam um pouco apagados, começaram a fazer coisas pro Brasil, porque, o Brasil aqui. E a gente, meio idiota também, né? Vai lá e vai tirar dá o biscoito, né? Complexo de vira-lata. De vira-lata é real, gente. E é uma coisa assim engraçada, porque a gente tem tanta coisa de produção boa aqui no... Eu falo Rio de Janeiro, mas o Brasil, de modo geral, a gente tem muita coisa que é boa, muita coisa que é positiva, e às vezes a gente não valoriza, porque a gente tá tão acostumado a olhar pro de fora que a gente não consegue entender que a gente tem muita coisa boa aqui dentro e só a gente não olha. É um problema de... Eu não sei se é cultura... Cara, não, não sei. Queria até falar uma coisa, porque você, né, já falou aí pré-candidata a vereadora. Eu queria saber se você tem alguma proposta relacionada a arte, né? A arte, a cultura, mas principalmente voltada pra parte artística. Rola isso? Cara, então, eu já trabalhei com cultura. Eu trabalhei na Secretaria de Estadual, né? Que é de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. Então, quando eu trabalhei nessa secretaria, eu foquei muito na parte jurídica assim, ajeitar muitas coisas que estavam perdidas ali, que não estavam colocadas da maneira correta. E, cara, isso foi em maio de 2021. A gente teve um decreto que regulamentava o passaporte cultural do Estado do Rio de Janeiro e teve também sobre a Escola da Cultura. E não sei se já tiveram contato com qualquer um dos dois. Escola da Cultura, Passaporte da Cultura. Só ouvi falar do Passaporte da Cultura. Passaporte Cultural, na verdade. Passaporte Cultural, sim. Teve também os editais eu trabalhei em ONG um tempo, aí eu... Teve também os editais da pandemia. Teve, acho que é Cultura nas Redes, Cultura Presente. Cultura nas Redes. Cultura na Rede. Os dois, né? Acho que os dois Teve os editais, principalmente voltados para pequenos artistas durante a pandemia. Teve um, acho que em 2020 e o outro em 2021, se eu não me engano. O 2.0 daquilo ali, cara, quem fez a parte, toda a estrutura jurídica por trás, fui eu. Toda a parte da Escola da Cultura, a parte estrutural toda, fui eu. A parte do passaporte cultural do Estado do Rio de Janeiro, cara, quem fez a parte, tipo assim, estrutura por trás, acordo de cooperação técnica, conversar com vários institutos, vários equipamentos culturais, e até o próprio Detran, pra gente poder fazer esse negócio funcionar, fui eu. Então, eu confesso que assim, eu não tinha tanto contato com a cultura na época, até esse período que eu fiquei trabalhando lá, mas depois que eu tive esse contato, eu falei, cara, isso aqui é um oceano, assim, um oceano azul, que tem muita coisa que a gente pode fazer explorar, dentro da cultura, né? Muita coisa. Aqui. E até esse esforço de fazer essa aproximação com os artistas, com dubladores, com todo o setor. Eu confesso que eu sou uma pessoa mais de games, então eu foco muito na parte de cultura de games. Que, cara, eu fui jogadora pro player durante... Como é que é isso? Explica aí. O único jogo que eu jogo muito é LOL, né? Eu então, jogo The assim... Sims, né? Não, The Sims não serve. Droga. Mas, assim, eu acho que é importante a gente, cara, fazer esse apanhado e chamar todo mundo, assim, pra perto. Porque, cara, eu não vou nem falar do Brasil. O Brasil é muita coisa. Vamos falar do Rio de Janeiro, que é mais legal. Eu acho que o Rio de Janeiro, cara, a gente tem muito potencial. E eu acho que, assim, a gente é cartão postal de muita coisa. Eu acho que tá faltando a gente ser cartão, não só postal, mas, cara, referência cultural, referência de filme, de série, de jogo. Eu, por exemplo, sou vice-presidente da FERJ, que é a Federação de Esportes Eletrônicos do Estado do Rio de Janeiro. Cara, eu deixo muito claro, eu quero que São Paulo vá pra casa do cacete. Eu quero que... Apoio. Eu quero que, assim, o Rio de Janeiro seja a capital dos games do Brasil. E eu também acho que a gente tem que ser a capital de cultura, de, cara, trazer a nossa coisa, assim, nosso valor pra cá. Porque, cara, eu, assim, acho muito legal as produções americanas, francesas, inglesas. Acompanho muito o cinema lá fora, mas, assim, eu quero que cara, a gente tenha isso aqui. Porque
isso molda a cultura. A música molda a cultura. Filme molda a cultura. Série molda a cultura. Quantas vezes, por exemplo, eu vi alguma série... Cara, por exemplo, eu vejo o filme da máfia. Falei, só falta botar um chapeuzinho de mafioso de vez em quando. Eu começo a falar por aqui que eu falo, cara... As pessoas precisam ter essa noção. Porque a cultura é a cultura, na verdade, que faz toda a revolução. As pessoas não estão ligadas. As pessoas, no Brasil, eu acho muito louco isso. Quando começaram aquela discussão, tipo, nós não precisamos de atores, precisamos de médicos, precisamos de... engenheiro. Amor! Cara, uma coisa não exclui a pandemia, outra. tu não precisa de artista, O tu quê? tem certeza. Nossa. Não, Foi assim, que salvou muita gente de não ficar maluco. Exatamente. sim. Eu fiquei um pouco maluca com o médico, com o ator, com tudo. Eu fiquei um pouco assim. Não, mas Não era uma cara, opção, não era opcional. Ficar maluco Sim, era meio não tinha o que cara, escolher, né? vou te falar, o que salvou a minha vida durante a pandemia foi corrida. Porque eu tava com a cabeça cheia, eu falava, eu vou sair de casa, eu vou correr. Porque assim, cara, eu convivia, eu tava morando naquela época, eu morando com os meus pais, depois até sair de casa, naquele mesmo ano, inclusive. Mas assim, eu não conseguia ficar em casa. Porque, cara, assim, eu vi minha mãe de manhã, de noite, meu padrasto de manhã, de noite, meu irmão de manhã, de noite. Quando você começa a conviver com todo mundo, Meu amor, o dia os meus inteiro, gatos começaram a reagir à minha presença. eles não estavam Eles aguentando. estavam bem chateados. Se torna uma Eles coisa... já já olhavam- Esquisito. Não. Não vai trabalhar não? Já tá na hora. Vamos, sai daqui, eu quero andar pela casa. Bora, mana, bora. Eu quero encher Isso esse aqui é travesseiro de meu. pelo. Cata teu rumo. Sim. Então, cara, o que salvou minha vida foi corrida, porque eu tava irritada. Peraí. Oi, meu amor, eu tô no meio de um podcast. Duvido. Mas Quero provas. eu tô indo pra aí depois. Tô literalmente ao vivo agora. Letícia, volta pra cá, a festa tá tão legal. Mentira. Oi. Ei, Beijo. ei. Beijo. Meu irmão, cara, que isso? Ah, droga. É. Não foi dessa vez. Não foi dessa vez, não. Cara, mas assim, a gente vai falar sobre essa questão de cultura, é bizarro. E especialmente a parte de games, eu como vice-presidente da FERJ, cara, a gente começou a trazer tudo pra cá. Então, assim, cara, a gente literalmente fez parceria com um time internacional. A gente, menos de um mês atrás, a gente trouxe o time da Imperial, que foi campeão 7 vezes mundial de CS2. Trouxe a galera pra cá. A gente tá focando em trazer muita coisa pro interior. Então, teve uma semana que a gente fez a Expo Itaguaí. A gente fez o Alma Festival, que é cultura, grafite, hip hop. A gente tá trazendo ali hip hops, trap, rap, enfim, trazendo os games pra cultura urbana de modo geral. Você tá falando quase... pra mim é Deep Web isso. Eu não soube de nada disso. Tá Cara, contando uma revolução. Tanta coisa sem nem saber por debaixo dos panos. Que é isso? Gente, teve o Alma Festival, foi cara, aconteceu no Rio Centro. Então você já consegue imaginar o tamanho do negócio. Sim, gigante. Cara, foi assim, você teve desde show de música, então você teve Felipe Ret, Matuê, a Nossa, galera assim, Nem a Bienal grande. tem isso. Exatamente, nem a Bienal você tem Felipe Ret. Lá no Alma Festival teve. Aí você, cara, você teve literalmente pista de skate, a galera andando de skate, você teve coisa de grafite, o pessoal pichando ali. E você teve também a FERJ que participou, teve ali o campeonato de games, a gente fez campeonato de Free Fire, fez ativação de marca. A gente começou a trazer muita coisa que só São Paulo tinha, a gente começou a trazer pra cá. Então a gente começou a fazer muita coisa, a gente começou a fazer desde de escolas, assim, de investir nessa questão cultural, de ensinar pra galera e mesclar a educação com games de modo geral. A gente começou a fazer isso, cara, a gente tá fazendo coisa em Japeri, a gente tá fazendo coisa, enfim, na Baixada de modo geral. Isso é a muito gente legal, tá fazendo muito coisa importante, muito necessário. Itaguaí. E Cige é o porta-voz da Baixada aqui. Nossa. Cara, a gente tá fazendo muita coisa lá. Teve, inclusive, a Gamecraft Japeri. Tá tendo também assim, a Baixada toda a gente tá fazendo várias ativações, várias coisas, várias Gamecraft que a gente tá fazendo. E, cara, a ideia a partir disso daqui é que a gente consiga cada vez mais colocar a cultura gamer no estado do Rio de Janeiro. O circuito estadual... Desculpa te cortar, Cid. Não. O circuito estadual, cara, a gente tá rodando o circuito estadual no estado de Janeiro todo, já foi pra vários lugares. A final, inclusive, agora vai ser no Rio Innovation Week. E a gente tá literalmente fazendo a maior premiação que já teve no cenário brasileiro, que é uma premiação de R$250 mil. Nossa. E que, assim... Não Como teve faz pra antes. ser gamer? Vamos Eu quero ser. me candidatar. Funciona? É difícil, Sério? é difícil, Quero me mas candidatar. é muito difícil. Por quê, É muito difícil. gente? Cara, Tá e aí vem a defesa da gente falar que game, na verdade, tem que ser considerado esporte, porque quando você pega a galera que joga profissionalmente, literalmente faz a vida disso, cara, o pessoal
tem rotina de treino, tem nutricionista, Sim. tem remédio, acompanhamento Tira, psicológico. tira Você tem, tipo assim, cara, você tem uma rotina de exercício, de treino, de sono, de suplemento, de comida, tudo. Mentira, Literalmente, isso é muito maneiro. Igual, eu via igual a gamer. pela É. Necessário, galera né? Porque, pô, a galera do vai LoL, ficar assim. sentada e não vai Sim. comer direito. É porque eu acho que tem também aquele estereótipo do gamer Que cuida do porão da tem mãe. vida, É, exatamente. só- que só vive fica no, ali no porão o da tempo mãe. É. Exatamente. E na prática, assim, o cenário tá muito mais diverso do que isso. A gente tem, cara, de fato, geralmente atletas, né? Tem muitos atletas, na verdade, têm a saúde completamente em dia, inclusive melhor do que eu aqui, que tô. Meu Deus do céu. Com esse negócio de pré-campanha, cara, minha saúde já começou a meu amor. pedir um arrego, assim. Precisamos de você viva. Vamos, favor. vamos continuar. Vamos tentar sobreviver ali até o final da campanha. Por Importante. favor, não, você precisa. Metas, vamos botar metas. Metas. De 3 em 3 meses a gente Sim. checa essa Mas, sobrevivência. cara, assim, a FED, assim, tá trazendo muita coisa legal. Então, pô, só o circuito estadual, a gente tá agora fazendo Rainhas do Clutch, que é um campeonato voltado para o Clutch? cenário. Clutch? Clutch, Rainha do Que é Clutch. isso? Cara, é um campeonato feminino, e a gente tá querendo fazer o campeonato. A gente fez em 2020, mas foi uma coisa muito embrionária, porque tava em meio de pandemia. E a gente tá fazendo agora o Rainhas do Clutch. E agora a gente tá fazendo com, cara, os times grandes, convidando os times, assim, muito grandes pra Você estarem tem com a certeza gente. que The Sims não serve, né? Não serve. Tudo bem. Tudo bem. Não. Mas assim, olha só, LOL a gente não tem feito campeonato, mas podemos falar de LOL, né? Por que não? Ó, Nossa. aí. Não, eu. Agora é o meu momento, é minha vez. Sim. Eu jogo LOL desde o lançamento do Bardo, então assim, eu tenho prioridade de Local de fala. fala. Eu tenho local Cara, de fala aqui. eu- Entendeu? Eu jogo com campeões muito bons. Quais? LeBlanc, Lux, campeões de Isso é mulheres. mid. Isso aí é drags. Meu Deus do céu. Campeãs boas, né? Tá, justo. Então, assim, eu quero me sentir representado também. Quero que você coloque alguma coisa de LOL, tocar uma pras gays. Então, assim, Cara, eu preciso a gente, disso. A gente teve, inclusive, o Parada Gamer. Para Gamer. gamer. Maravilhoso. Gamer. A IA não faz isso. A IA não Não, faz isso aí Não, aí a faz. Mas parada Não. gamer. Cara, a que gente delícia. fez o Parada Gamer, foi inclusive na Autoconhecimento, que é a primeira arena pública gamer do Brasil. A gente fez a competição lá, foi final de Valorant, foi MBR e o outro time que perdeu, eu esqueci o nome dele. É jogo também. Cara, Valorant- pesquisar Vem do que LOL, você me né? faz estudar. Valorant é um jogo de FPS, é tiro. Faça a menor... Ah, tá. Tiro, tá, tiro, pronto, tiro, vai assim, tiro é bom. exatamente. Tiro eu entendo mais no Rio de Janeiro. Pronto, FPS não, é tiro. Mas, cara, é um jogo de tiro, e assim, tá super popular. Eu, particularmente, prefiro o CS2, mas gosto de Valorant também. E tá, assim, a gente fez o campeonato lá, foi muito legal. Foi literalmente a primeira parada gamer que a gente fez aqui no estado do Rio de Janeiro, talvez até no Brasil, acho que nunca teve isso antes. E, cara, já confirmamos que vai ter a segunda edição, mas aí ano que vem, porque é uma vez no ano e tal. Eu vou assistir, bom saber. Sim. Se já tiver data, me fale, pelo amor de Sim, Deus. vai. Já confirmamos que vai ter ano que vem. A gente geralmente tá fazendo no Dia Internacional do Orgulho LGBT, que foi em junho agora. Então, assim, já tá atacando várias frentes, né? Então, a gente tá focando em trazer o público que são de minorias, tá focando em trazer um pouco do Eu interior. ia falar tá isso, focando porque em eu acho que o trazer. estereótipo, como a gente tá falando de estereótipo, Sim. é justamente que as minorias sejam, né, jogadas de lado. Ai, mulher gamer, Sim. ai, viado gamer, ai, não sei o que. Eu tenho visto muito, eu acompanho muito as meninas trans, né, jogando LOL, enfim. Realmente, agora elas têm tido um número maior. Mas é pouco, né, se comparado aos homens, né? Então, assim... Nem será sempre, até porque existe existe uma dificuldade, né? Ou não? Como é que Que eu não tá tenho esse respeito. O cenário que eu pra via você? delas falando é que não tinha um respeito, né? Tipo, mulher não é pra estar jogando, não sei Sim, o quê. cara, Então... tem várias campanhas que foram feitas ao longo dos últimos anos, principalmente desde 2018, que a gente teve aquele My Name, My Game. E a gente começou a ter essa onda de expor esse tipo de situação. E eu falo por mim mesmo, assim, no início, cara, eu usava o ID do meu ex-namorado, agora é ex-namorado, mas na época namorado, eu usava o ID do meu ex-namorado com o nome masculino dele pra eu poder jogar em paz sem ninguém me perturbar.
E com o passar do tempo, eu comecei a tomar coragem de falar, cara, não, eu vou botar o meu nome, vou botar o meu link. Então, por exemplo, e eu fui aos poucos, né? Até eu botar o meu nome de verdade, Tipo eu fui aos poucos. Ghostwriter, né? Ghostwriter? É isso que fala? Assim Ghostwriter é o quê? Pra fala? escrever... É tipo um escritor fantasma. Isso aí, é writer? Não Mas sei. eu usava tipo um pseudônimo. Assim, então a gente poderia usar um pseudônimo, na verdade, assim, era o nome do meu ex-namorado, mas aí eu usava, assim, no nome dele, e aí ninguém perturbava meu juízo. E aí, conforme o tempo, eu fui sentindo essa necessidade, essa coisa, tipo, cara, eu preciso mostrar que eu sou uma mulher, porque o pessoal falava, cara, tá jogando muito bem. E aí eu falava, cara, tô. E o pessoal achava que eu era um homem, ninguém falava nada. E aí eu fui. Ao longo do tempo, eu fui, tipo, meio que avançando um pouco nisso. Então, por exemplo, no LoL, o meu nickname era Girl on Fire Let. Girl on Fire em homenagem a Jogos Vorazes, que é uma série de livros que eu adorei. Depois teve filmes e tal, adorava também. E Let de Letícia, que é o apelido, né? Só que eu tava jogando bem, e aí o pessoal não entendia exatamente inglês e me chamava de Girlon. Aí eu falava, caraca, Girlon, tá jogando bem. Girlon? Girlon. Girl on Fire. Meu nome era Girlon. E assim, quando eu tava jogando mal e alguém tava me xingando de Girlon, eu falava, tá bom, eu sou Girlon, não quero nem saber. Quando alguém tava elogiando, eu ficava a partida inteira quieta, e aí quando chegava no final eu falava, não é Girlon não, é Girl on Fire, meu nome é Letícia. Porque você tava abreviado, é isso? Exato. Sim, Porque sim. Girl on Fire, e o pessoal lia Girlon. E o Let era só de Letícia aqui pra botar. Entendi. Então eu botava, deixava assim o pessoal fazendo. E aí quando começou a pegar o negócio de Girlon, eu falei, cara, se eu estiver jogando mal, meu nome não é Girlon, se eu estiver jogando bem, meu nome é Letícia. É isso. E aí depois de um tempo, sei lá, 2017, foi quando eu virei e falei, cara, não, vou botar o meu nickname mesmo, Letícia. Eu sou essa pessoa, jogando mal, jogando bem, essa sou eu. É uma decisão, uma faca de dois gumes. Então, se eu estiver jogando bem, ótimo. Se eu estiver jogando mal, nossa senhora. Eu tinha jogado também com uma amiga que ela botava, tipo, nick masculino, tipo, sei lá, Carlão do Gás, pra não... Entendeu? Teve uma vez que ela ganhou um prêmio, tipo, que era pra ganhar uma skin da Sona. Aí nos comentários, só ganhou porque é mulher, só ganhou porque tem peito. Então, assim, tipo, ela... Meu mas o Deus. que tem a ver eu ganhar uma skin num sorteio e eu ter peito, sabe? Eu não sei se eu fico mais preocupada com o Carlão do Gás poder ser um sorteio de skin ou um candidato a vereador, Muitas assim, também. coisas. Sim, Cabe nos também. dois. Cabe nos dois. Muita informação. Mas eu acho, assim, que faz... Assim, esse movimento que a gente tá fazendo, né? Essa parte toda de cultura, seja, cara, dublagem, música, games, é uma coisa que a gente tem que fazer gradativamente e isso transforma a sociedade. Porque, assim, São Paulo não chegou e pegou o protagonismo que tem em muita coisa de um dia pra noite. Eles foram fazer a nossa construção até chegar onde a gente tá. Então, a gente tem que começar em algum lugar. Óbvio que a gente quer chegar já botando o pé na porta. E na férias a gente tá botando um pouco de pé na porta, mas assim, a gente vai chegando devagar e a gente tem que ocupar esses espaços. Então, agora a gente disputa com outros estados, com a inteligência artificial, com tudo ao mesmo tempo. Mas é importante a gente ocupar esse espaço e, cara, investir na gente. Não, e você falou um negócio que eu achei, tipo, realmente uma coisa que eu me questionava com um amigo nosso, como Ciel mesmo, tipo, que a gente falava, cara, por que todos esses eventos bons são sempre em São Paulo? Sim. Aqui, a gente não tem capacidade de ter Sim. um evento desse? Não, um evento, né? Tipo, sei lá, igual tem o Anime Friends, vamos botar assim. Tipo, pô, não pode ter uma coisa assim, eu tenho que ir pra São Paulo, comprar ingresso, me hospedar e tal, pra participar de um evento desse? Cara, assim, muito evento eu fui pra São Paulo. BGS, por exemplo, fui pra São BGS. Paulo. Mas agora a gente tá trazendo, assim, Renovation Week. Cara, a gente tá botando, assim, hoje a gente não entende que a gente consegue fazer, tipo, uma BGS aqui no Rio. Estamos conversando, a gente acha que dá pra gente fazer no futuro. Mas, cara, já que tá tendo um evento de tecnologia, que é a Renovation Week, vamos botar um negócio enorme de games lá. Fazer uma final de um campeonato gigante lá. Vamos trazer isso pra lá. Vamos trazer artista, influenciador da área de games, pro players. Vamos ocupar esse espaço com esse pessoal. E então a gente começa a se inserir na cultura do Rio aos poucos e vai trazendo um pouco dessa carga dos games aqui, né? Então, acho que o mais importante é a gente conseguir a aceitação cultural das pessoas e de chegar e consumir. Porque eu acho que, por exemplo, a própria carreira de dubladores, né? Acho que as pessoas, às vezes, não conseguem entender
o valor que isso tem e como isso agrega pro cenário hoje em dia. Sim. A dublagem, principalmente de desenho e de seriados famosos, como a gente falou, Todo Mundo Odeia o Chris, Eu e Patroa as Crianças, como isso agrega dentro do cenário. Então, cabe a gente, cara, mostrar que, olha só, é importante sim, a gente tem que ocupar esse espaço sim, e essa profissão e esse setor tem que ser valorizado, porque sem a gente, você vai ter que lidar com a voz do... Como é que é? Ela sabe, eu não sei porque eu... A voz do bombeiro Brian. Exatamente. Não, e é isso, dublagem é acessibilidade, né, gente? Sim. Tipo, tem que entender isso também. Eu sou, assim, uma grande entusiasta da acessibilidade, assim, é uma coisa que eu tenho até pro teatro também, enfim. Sim. Nosso produtor sabe Sim. bem disso. Sim. Que eu acho muito importante que se tenha todo tipo de enfim, todo tipo de Ferramenta, de né? ferramenta, justamente para essas pessoas poderem agregar. Então, eu acho que o complexo de vira-lata que a gente fala, eu acho que ele é um pouco danoso também por isso, porque as pessoas não conseguem reconhecer a importância, né, de ter uma versão brasileira, de ter alguém, né, mostrando o que aquilo significa na prática, porque é isso, você tem piadas que aqui não vão fazer sentido. Sim. Você tem várias, né, expressões, enfim, que a gente precisa abrasileirar para justamente trazer um pouco do que o autor daquela obra inicial quis dizer, mas a gente precisa dessa versão. A gente nunca vai conseguir alcançar 100%, porque senão, então, beleza, estuda a língua, vai lá e introduz. Porque tem muita gente que realmente é vira-lata e fala, não, mas sempre aqui assistir filme dublado, isso é coisa de gente ignorante, assistir dublado, tem que assistir no idioma original. Você, quando tinha 5 anos, com certeza sabia ler legendas como ninguém. Então, é sobre E isso já foi comprovado que, tipo, quando você vê alguma coisa legendada, você perde muito do que tá sendo passado, porque você tem que prestar atenção na tela e no texto, então você vai perder algum momento do filme, gente. Isso é fato. 15 minutos? Ele falou 10. Que isso? Pra terminar mais rápido? É o tira bom e o tira mal. Quero explorar um pouquinho como a Letícia foi parar nisso tudo, talvez seja legal. Tá bom. Foi parar no quê? Você foi parar onde você está hoje. No podcast? Política, como é que você foi parar como vice-presidente, Tá. sua coluna, seu pai. Vai, Cid. E como você foi parar na política, de fato? Agora com verdade, tá, meu amorzinho? Tá bom, desculpa. Não, agora... vai. E como é que você foi parar na política, de fato, assim? Como é que você chegou até aqui? De onde você tirou que você, Essa- né, podia nadar nesse Nesse caos. grande oceano aí. Cheio de tubarões. Nesse lodo, Nesse Shark Tank aí, né? É um Shark Tank que só tem tubarão, não tem mais água, não. Nossa Senhora. Cara, então, a minha história com a política, ela vem de uma construção de vários anos, né? Então, eu, por exemplo, quando tava na faculdade, eu comecei uma página de meme com alguns amigos meus. Cara, isso é muito bom. Tudo começar numa Qual página era de o nome meme, da página, tão assim, só pra- caraca. Então, Só eu pra tinha. anotar. Sim, foi vários amigos meus que criaram, então eu não fui a única, foram várias pessoas juntas fazendo, né? Mas era uma página chamada Graduação da Depressão. Chegou até, tipo. Você conhece? E eu acho que eu segui, hein? Era Não é um tipo, nome sei lá, tipo. estranho, não. Sei lá, Foi não que sei, ano isso, você lembra? 2014, Eu tava mais na ou menos. faculdade, com certeza. Então, cara, era a maior página de meme universitário da época. A gente chegou a ter 3 milhões de likes. Foi uma parada, assim, absurda. E aí, cara, na época das eleições, teve uma entrevista da Dilma que uma economista de 55 anos, era aquelas coisas que tinham perguntas abertas do público para os candidatos, né? E teve uma candidata, uma economista de 55 anos que chegou pra Dilma e falou que ela tinha 55 anos, era formada em economia e ela estava com dificuldade de se realocar no mercado de trabalho. E aí a Dilma respondeu ela falando que ela deveria fazer Pronatec. E aí a gente fez um meme que era tipo assim, economia, 55 anos pra fazer Pronatec. Porque Pronatec não é pra uma pessoa de 55 anos de idade que está querendo se realocar no mercado de trabalho. Então a gente pegou aquilo e fez uma piada. Cara, o negócio viralizou. E aí a gente começou a, cara, crescer muito nessa parte de memes. Só que eu sempre gostei muito de debater o cenário
do Brasil, de modo geral. Então, eu tava na época da escola ainda, teve aquele negócio de não é pelos 20 centavos, da gente buscar por melhorias. Eu tava. Eu não cheguei a participar de ir nos protestos, mas assim, eu era menor de idade na época também. Então, assim, o pessoal... Joga na minha cara, vai, Letícia, que eu sou Que velha. isso? Joga, Que joga. isso? Ih, opa! Oi, ei. Desculpa, galera. Perdão. Eu falei que você tem menos de 30. Tem cara. É verdade, tem viu? cara. Ela te elogiou. Eu nem perguntei a idade, ó. No podcast inteiro eu não perguntei a idade, porque verdade, gente. me ensinaram que não pergunta. Glória Maria ensinou isso. Né? Porque era velha, né? Não, cara. Glória Maria só foi descobrir a idade depois que ela tinha falecido. Eu tenho 32 é verdade, anos, ninguém gente. sabia Eu tenho disso. 32. É importante mencionar, porque eu tenho muito orgulho da minha cutis. Viu? Eu tenho 27. Ah, viu? Ó, cheguei perto. Falei que tem menos de 30, se botar 2 pra lá, 2 pra cá. Novos fora. 2,5 pra cá, 2,5 pra lá, dá 29,5. Perfeito. Continua, Menos não me dá 30. ideia. Problema não. resolvido. Tá bom, Merda. tá bom. Vai. Onde que eu tava? Que você tava tava falando da no- página de memes. Ah, Não, sim. tava falando dos 20 centavos, Isso, das isso. que Então, aconteceu. assim, eu sempre gostei muito de política, aquele negócio, não é pelos 20 centavos que a gente teve lá em 2013. Cara, eu entrei numa noia que eu falei, meu Deus do céu, a gente vai ter uma revolução no Brasil. E eu acompanhava e respirava aquele negócio ali durante muito tempo. Depois teve as eleições. E eu votei pela primeira vez em 2014. E assim, eu tava, cara, isso aqui vai mudar o país e tal. E eu queria debater. E assim, eu no auge dos meus, sei lá, 18, 19, não sei quantos eu tinha, mas 2014 você tinha quantos anos? 18 já? Ou... não, eu tava na faculdade já, então certamente pelo menos 18 eu tinha. Mais 18, 19, não sei. Mas eu tava, assim, frenética com esse negócio de eleições. E falei, eu quero começar a falar mais sobre isso. E aí eu comecei, além da página que eu tinha de memes, de graduação e tal, eu comecei a fazer páginas de política. E comecei a participar de outras páginas que já existiam pra, cara, começar a opinar um pouco sobre isso. E eu sempre trazendo muito a questão do humor. Então, tipo, cara, uma coisa que particularmente eu acho que eu mando muito bem é a questão do humor, assim. Eu tenho boas piadas, esse tipo de coisa. Aquele humor que é meio ácido, né? Eu amo. E eu adorava brincar com isso. Então eu falava, cara, eu vou criar memes em relação a isso que me ajuda a me expressar de um jeito que, cara, eu me amarro de E é fazer mais isso. leve, né, também. Não, eu acho que engaja mais. O humor sempre engaja mais. Eu falo isso, que é difícil. Beleza, eu posso até escrever drama, mas o humor com certeza vai carregar do feto ao cadáver. Sabe? Todo mundo vai englobar todo mundo. Não, ali. e eu falo assim, até pra comunicação política de modo geral. Cara, eu e o Brian, assim, eu dou várias ideias, assim, de, cara, o que a gente pode fazer, de como deixar... Brian. Brian. Ele que está aqui conosco. Nesse caso, ele não é um bombeiro. Não é mesmo. Mas, Mas resolve coisas como se como fosse. se fosse um. E aí, assim, cara, eu tenho várias ideias assim que eu vou falando, tipo, coisas que a gente poderia fazer. Então, por exemplo, cara, eu gosto muito de atletismo e eu quebrei a coluna no ano passado. E aí eu falei, pô, a gente pode brincar com esse negócio Agora da eu tô coluna, de preocupado. correr. Ela joga umas tragédias. Tipo, eu quebrei a coluna. Vou contar. Mas eu falei, cara, a gente pode fazer um negócio brincando com a corrida, segurando peso, ou então pulando obstáculos pra gente poder falar sobre as dificuldades que a gente tem hoje em dia. Cara, de empreender, de ser um produtor cultural, todas as coisas que a gente passa de dificuldade hoje no Brasil pra gente poder fazer nossos empreendimentos irem pra frente. Aí eu falo, cara, a gente pode falar sobre desperdício de dinheiro público. Eu falei, pô, a gente pode pegar aquelas notas falsas de dinheiro, assim, né? Cara, queimar, jogar pela janela, não sei, tipo, pra poder brincar sobre isso. Tipo assim, a gente pode, tipo, tentar tornar o conteúdo até político, fazer uma coisa mais legal, tipo, literalmente pegar coisas engraçadinhas que a gente pode fazer e tentar tornar aquele conteúdo um pouco mais dinâmico, porque a gente vê que as pessoas não se interessam mais por política de um modo geral. Então, tentar, tipo, cara, mais dinâmico, mais legal, mais divertido possível, trazer elementos visuais e sempre focar muito na exposição ao ridículo, que eu acho que é uma forma de humor e de criar uma sátira da situação que a gente tá hoje em dia. Tá vendo? Isso você fala que é um nicho diferente. Cara, a primeira coisa que a gente aprende enquanto ator é ator não tem medo do ridículo. Então é Exatamente. muito interessante você trazer Cara, isso. eu amarro nesse tipo de humor, que é você expor ao ridículo e você mostrar como aquilo ali é absurdo. E acho que a melhor forma de a gente poder traduzir política e conversar com política é isso. Então, até a comunicação que a gente tá fazendo é, tipo, muito trazer muito esse negócio de expor ao ridículo. Mas, enfim, comecei com esse negócio de páginas de meme, e aí comecei a chamar muita atenção na internet, eu comecei a crescer na internet o meu nome mesmo, que eu tinha os meus trabalhos virtuais, que não mostravam a minha cara, mas o pessoal começou a me seguir porque sabia que eu era a pessoa por trás daquilo ali. E aí eu comecei a ter seguidor e tal, e aí me chamaram pra trabalhar com política,
eu era muito cética com a política de modo geral, porque eu tive uma experiência que eu fui no CONUNE em 2015 e, cara, eu achei aquilo ali uma bagunça, porque eu falei, pô, a gente tá aqui pra debater pautas de como é que vai se funcionar a educação superior no Brasil. E, cara, o pessoal tava, pô, festa, enfim, várias coisas assim, que, cara, cada um faz o que quer da vida. Não é uma questão pra mim. A questão é você querer fazer isso dentro de um congresso. Aí, não é, assim, vamos congresso, depois todo mundo se diverte. Mas fazer isso... Quer fazer vira-vira ali dentro? Ali dentro, difícil, eu falei, cara... Eu não sei nem o que é vira-vira, mas eu não vou. Que isso, tá bom. É autoexplicativo, né? Justo. Não, assim... Vamos daí. Por intuição, a gente tem uma ideia. Mas aí, enfim, a gente foi assim, cara, tinha uma experiência muito ruim, então eu era muito cético com a política, eu falei, cara... Acabei aceitando trabalhar com a política, mas muito naquela de, tipo, olha, não acredito nisso aqui que eu tô fazendo, tenho minhas desconfianças, se isso realmente é assim, do jeito que tem que ser. E aí, com o tempo, eu fui amolecendo um pouco, né, de, cara, ver que dá pra gente fazer um negócio diferente na prática, mas eu ainda tinha muito medo, porque... Pô, eu tinha 20 e poucos anos de idade, acho que eu tinha 23 na época, não sei. E eu falei, cara, vou navegar aqui, vou tentar ver como é que isso funciona. Mas eu tinha um medo muito grande de participar da política efetivamente. Então eu preferia ficar muito mais no bastidor. Até que chegou 2019, eu ganhei uma premiação, fui pra Washington, premiada. Peraí, aonde? O quê? Por quê? Então, eu fazia parte do SFL, que é Students for Liberty, que é basicamente uma rede de estudantes que defendem pautas voltadas para a liberdade das pessoas. Então, cara, assim... Gente, você tinha quantos anos? Eu tinha muito, 23. Eu comi areia. Nossa, tudo muito nova. Cara, e assim, você vê, por exemplo, você tem... E o Students for Liberty, você tem pessoas no mundo todo, assim. Tem uns 100 países que tem o Students for Liberty, né? E cada área de atuação, cada país e cada área de atuação, você tem pessoas que têm diferentes necessidades. Então, por exemplo, sei lá, na AIMIN, por exemplo, que ela trabalha, assim, ela é coordenadora lá no Oriente Médio. Ela foi fazer uma conferência sobre direitos das mulheres no Oriente Médio. E, cara, ela fez uma conferência, foi uma confusão, que na rua que ela foi fazer a conferência dela, explodiu um homem-bomba. Meu Deus! E aí, tipo assim, ela foi uma liderança premiada também, que foi enviada pra Washington. Eu definitivamente nunca cheguei perto de fazer algo desse nível de grandiosidade que ela fez, de, cara, você fazer uma conferência enquanto tem homem-bomba se explodindo na sua rua. É bem ruim, né? Mas diferente. Mas assim, eu foquei muito em gestão e otimização de números, né? Então, tipo, durante a minha gestão de coisas que eu estava fazendo, cara, a gente fez mais projetos, mais pessoas, mais engajamento, mais pessoas que estavam envolvidas ali com aquele ecossistema. Então, eu acabei sendo premiada muito mais por uma questão de eficiência do que um grande feito que eu tinha feito ali na minha vida. E, enfim, fui pra Washington, premiada, aí... Eu tava muito na dúvida naquela época se eu ia seguir pro direito ou se eu ia pra parte de política, né? E aí, quando eu fui pra Washington, eu tive treinamento tanto na parte jurídica quanto na parte política, de treinamento de mídia com a CNN. Tipo assim, cara, é muito legal. Nossa. Pô, eu conheci o CFO da Microsoft, visitei a Google, conheci uma galera, assim, é bem legal, assim, tipo, é um negócio que... Não, eu imagino 23 que... anos que só fica em micareta, em jaconé? Pois é. Presta atenção. Não, Pois e é. deve ter sido super interessante pra você, porque já juntou uma coisa que você também curtia, Sim. né? Que são Sim. os jogos e tal, então você deve Sim. ter visto um pouquinho. Sim, sim. E você tem, tipo, cara, um pouco de tudo em cada lugar, né? Então, por exemplo, você vê na Europa, o foco deles era a legalização de drogas. No Brasil, o foco era outro. No Oriente Médio, cara, o foco era falar sobre direitos das mulheres, que é uma coisa que na Europa já tá pacificada. Então, você vai pegando um pouco de cada coisa. E, enfim, a gente tá terminando o tempo, mas... Eu tava querendo ouvir, mas se desenrolar... Dá pra gente continuar mais um pouquinho? Não. Por quê? Que isso? Chato. Da Nintendo. Tá bom. A Nintendo espera um pouquinho. Ei, não espera não, amorzinho. Fala baixinho. Vai que a Vamos, Nintendo né? depois chama. Opa! Calma aí. Mas enfim, foi assim, uma loucura. Eu fui pra Washington, e aí quando eu voltei de Washington, o pessoal me chamou pra trabalhar dentro de um gabinete na Alerj. Fui pra Alerj e o pessoal dizia, cara, por que você não se candidata? Eu falava, cara, eu sou jovem, eu sou mulher, então não tem a menor chance. Mas eu fui amadurecendo aquela ideia ao longo do tempo, até que chegou ali mais ou menos outubro, novembro, não lembro agora a data exatamente, de 2019, que teve a votação do Furna da Onça. Um dos deputados que estava no Furna da Onça ameaçou a minha família de morte. Meu pai é promotor
Opa. E ele já prendeu alguns deputados por aí. E aí, um dos caras tava pra ser solto por conta do Furna da Onça. E aí, cara, ele acabou sendo solto. E foi um momento que eu tive que decidir na política se eu iria querer continuar na política, sabendo que eu ia cruzar com pessoas que tinham ameaçado minha família de morte, ou se eu iria falar, vou por outra coisa na minha vida. Que a resposta, no caso, naturalmente seria não. Daí, o que aconteceu? E Não vamos deixar de lado. Eu fiquei muito mal, assim, falei, cara, E aquela coisa, você ama aquilo que você faz a ponto de colocar em risco tudo que você tem pra defender aquilo ali? Tipo, é uma coisa que você realmente ama, que você acredita, que você fala, pô, eu posso fazer a diferença? E a resposta pra mim no final foi sim. Que eu falo, cara, eu tô disposta a colocar a cara a tapa, a bater de frente, enfim, passar por tudo que eu tinha que passar pra chegar onde eu tô. E foi nesse momento que eu falei, cara, vou ser candidata. Então, foi um processo de 1 ano, praticamente, que eu fui colocando isso pra mim. E mesmo assim, a gente que é mulher, principalmente, a gente tem muita questão da síndrome do impostor, né? De sentir que a gente, cara, não é o suficiente ou não é tão boa. Então, existe o diário pra mim que eu tenho hoje em dia. Disputei a eleição em 2020, fui a 10ª mulher mais votada do Rio, entraram 9. Então, eu fui a 10ª, eu fiquei de fora. Sacanagem. Mas, cara, tamo aí. Perdi a eleição por 343 votos. E que agora... número horripilante. 343. Mas, cara, Agora a gente ganha. Com se der certeza. certo. Olha, por tudo que você falou aqui, eu acho justíssimo. Com certeza. Olha, Acho que já tá mais que na hora. Gente, muito obrigada por ter vindo, ter A gente participado que desse agradece. primeiro episódio. Gente, se quiserem falar rede social, esse tipo de coisa, que, pô, esse merchan é super importante. Então, 100%... Vocês conseguem me encontrar no @IsaRicarte. Tem que olhar pra lá. Conseguem me encontrar no @IsaRicarte com S e 2 6. E o meu é @Cidnandes, CIDNANDES. Tudo junto. Acho que é isso, terminamos. Gente, obrigada. Eu que agradeço. Cara, juro pra você, eu sei que é o primeiro que eu faço, mas acho É o que foi primeiro que você faz. É o eu tô primeiro. impressionada. É o primeiro que eu faço e, cara, Arrasou. certamente um dos melhores que eu já fiz. Independente do futuro. Eu espero Sério. que continue assim, né? Ai, posso te dar um Tá abraço? bom? Tem que dar um alô? Ia, dá um alô pra Tá bom, gente, tchau.